O vídeo de hoje vai ser um pouco mais pesado, porque eu vou passar pela minha trajetória e vou te mostrar como é diferente a complexidade de passar em alguma faculdade de medicina pelo Enem e em outro cenário passar em todas as faculdades de medicina, independentemente do Enem. E vocês me pediram e eu também acho que está na hora de eu começar a dar umas dicas mais avançadas, porque está chegando perto da prova, e também está na hora de eu te falar umas verdades um pouco mais difíceis, porque é cada vez mais difícil passar em medicina. Então nesse vídeo eu vou fazer essa comparação entre eu ter passado em uma federal pelo Enem depois de um ano de estudo, quase sem querer, quase que na sorte, e eu depois de 3 anos ter passado e aí em medicina na USP, pelo Enem, pela FUVEST, na Unesp que tem prova própria, na Unifesp que tem prova própria, no Einstein que tem sua própria prova, e todas elas com uma segunda fase que já exige um nível de esforço muito maior. E aí depois de passar rapidamente pela minha trajetória mesmo, eu vou te dar 3 dicas avançadas que eu acho que separam completamente alguém capaz de passar numa medicina em uma federal pelo Enem, que já é muito difícil, de alguém que além do Enem consegue passar em todas essas provas. Então vamos começar com a minha trajetória. A minha trajetória para passar em medicina teve basicamente 3 anos depois que eu larguei minha carreira anterior. Então eu comecei a estudar com 30 anos de idade para passar em medicina. Eu estudei por um ano e consegui passar quase que na sorte em uma federal de medicina, aí eu passei na UFSCar, cheguei até a fazer um ano lá, e eu já vou te falar o que eu fiz nesse ano e o que eu fiz em cada um dos anos, mas eu fiz esse ano de UFSCar, eu queria muito voltar para minha cidade natal, que é São Paulo, minha família estava em São Paulo, minha vida estava em São Paulo, e era um sonho meu de criança fazer a USP. E aí eu voltei, fiz mais um ano de cursinho, consegui passar em várias federais, mas ainda não foi o suficiente para passar numa FUVEST, não foi suficiente para entrar na Unesp ou na Unifesp, então eu tive que fazer mais um ano, e aí nesse ano, finalmente, eu passei em praticamente tudo. E aí tem uma mudança brutal que aconteceu comigo nesses 3 anos, que nos 2 primeiros anos eu usei um método de cursinho para tentar passar, que foi o suficiente para passar nas federais, mas no terceiro ano eu tive que usar o meu próprio método, que envolve essas dicas avançadas que eu já vou te falar. E aqui eu não tenho nada contra esses métodos de cursinho, de plataforma, eles são muito bons e eles funcionam. O maior problema desses métodos, são 2 problemas na verdade. O maior deles é que todo mundo faz esses mesmos métodos. É difícil você achar uma vantagem competitiva, um diferencial, fazendo exatamente a mesma coisa que todo mundo. Então você precisa, com o tempo, conforme você estudando, ir se moldando para ficar melhor que outras pessoas nos seus métodos de estudo, em como você enxerga a matéria, e usando técnicas novas. E o segundo grande problema desses métodos todos é que eles te tratam como um aluno genérico, ou seja, eles consideram que todos os alunos são iguais e têm as mesmas necessidades, mas você já sabe um pouco mais sobre você, que você é totalmente diferente das outras pessoas. Então o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para você. Então você, para ter um resultado incrível nas provas, meio que obrigatoriamente em algum momento vai ter que começar a personalizar seu estudo para começar a se distanciar dos métodos genéricos, para ter um diferencial, para ficar um pouco melhor. E eu tenho certeza que com essas 3 dicas você vai ver muito, mas muito espaço para melhorar o que você já está fazendo. Mas só para fazer uma passagem rápida então. No meu primeiro ano, eu segui fielmente o plano de cursinho, eu estudei bastante, e aí consegui quase que na sorte uma vaga, que eu passei em apenas uma federal de medicina pelo Enem, só uma, e passei lá pela 4ª chamada. Então, quase que eu não passei. Eu achava que eu não tinha passado. Mas chegou uma lista nova em algum momento e meu nome estava lá. E aí, resumidamente, o que eu fiz esse ano? Eu vi a teoria completa, eu fiz muita questão de cada um dos blocos, fiz bastante revisão e tinha uma boa estratégia de prova. Isso foi o suficiente, isso é meio que eu considero o básico bem feito. Já no meu segundo ano de cursinho, eu voltei depois de um ano parado, então minha ideia era, se eu fizer a mesma coisa que eu tinha feito no primeiro ano, só que um pouco melhor, porque agora eu já sei a matéria, agora eu já tenho experiência, eu acho que eu consigo passar na USP. Então eu repeti o plano, me esforçando novamente, só que tentando aprimorar tudo aquilo que eu ainda não estava ótimo no primeiro ano. E foi bom também, eu tive um resultado bom, aí eu passei dessa vez em várias federais, passaria pela primeira chamada, só que ainda não passei na USP, nem pelo Enem, nem pela FUVEST. Então eu resolvi ir para um terceiro ano, porque eu tinha chegado bem perto. Mas nesse terceiro ano eu já fui com uma mentalidade completamente diferente. E a minha mentalidade é, não adianta eu fazer a mesma coisa que todas as outras pessoas fazem. Porque eu tinha feito um ótimo cursinho, mas tinha um monte de gente boa nesse ótimo cursinho.
Então eu tinha que ter algum diferencial em relação a exatamente o que eles estavam fazendo. E aí eu fiz um monte de coisa diferente, eu basicamente me reinventei nesse ano, porque para mim não tinha como eu fazer mais um ano de cursinho, para mim era inaceitável, tanto do ponto de vista de dinheiro para me sustentar, como também de não aguentar mais estudar, eu já não tava com a energia mais que eu tinha antes. E aí nesse vídeo especial eu quero te falar 3 das coisas que acho que são as maiores delas, assim. Eu fiz várias coisas diferentes, mas 3 chamam mais atenção por me colocar num patamar já muito superior ao dos outros alunos, na minha opinião. E aqui é a parte do vídeo que na minha visão é um pouco mais pesada, porque você vai ver que essas 3 coisas, elas não têm uma exigência da pessoa para fazer de ser mais inteligente ou ter algum tipo de talento, mas elas exigem muito esforço e muito foco para serem conquistadas. E acho que vale a pena você se questionar se faz sentido fazer essas coisas se você ainda não faz o básico bem feito. Para mim é meio que uma escadinha. Você até pode tentar fazer antes de estar bom no básico, mas eu não sei se faz sentido, porque o básico bem feito já vai te aprovar em quase tudo. Mas de qualquer jeito eu tenho que te falar isso. Por quê? O Enem exige cada vez mais acertos para você passar em medicina, e porque tem muita gente no canal que já está num nível super avançado, e esse é o tipo de dica que a pessoa precisa. Então vamos lá. Primeira grande diferença. E de novo, não se preocupa se você não consegue fazer isso. Isso é meio que um norte. Não é você sair desse vídeo e conseguir fazendo. Eu sei que é difícil, não vai ficar estressado e obcecado por causa disso. Mas vamos lá. A primeira grande diferença é: você consegue fazer revisão ativa de praticamente toda a matéria do Enem. Ou você consegue dar aula de praticamente toda a matéria do Enem. Se você tem como objetivo quase gabaritar a prova, as coisas automáticas, as coisas de decorar, as coisas que quase sempre caem na prova, não podem de jeito nenhum tirar ponto de você. Porque isso é algo que você já sabe que vai cair na prova, então tem como você se preparar com antecedência. Para as pessoas que querem tentar gabaritar, elas têm que ter na prova apenas o desafio de conseguir fazer aquelas questões que são completamente diferentes do que já tinha caído antes, ou que são extremamente difíceis. Você não vai querer gastar durante a prova o máximo possível o seu poder mental e o seu tempo em coisas que daria para ter se preparado antes. E esse daria para ter se preparado antes envolve em conseguir fazer revisão ativa de praticamente tudo que já caiu nos anos anteriores do Enem, e seria o equivalente a conseguir dar aula de todos os tópicos que caíram nos últimos anos do Enem. E num cenário melhor ainda, você gostaria de fazer essa revisão praticamente completa em pouco tempo, porque se você fizer essa revisão completíssima, ativa, perto do Enem, quase todas as respostas do que já caiu antes, ou muito parecido com o que caiu antes, vão estar na ponta da sua língua. Então a prova vai ser leve e vai ser rápida para você. E você vai poder se concentrar nos problemas maiores durante a prova. Então essa seria a primeira mudança, a primeira dica, e só ela já faz uma diferença absurda se você parar para pensar um pouquinho num cenário de modelo de cursinho, modelo de plataforma. Só com essa dica você já tem um nível muito superior aos demais. Mas antes de ir para a segunda dica mesmo, eu vou fazer uma transição aqui. Essa transição envolve tanto a dica 1 quanto a 2. Para quem quer quase gabaritar a prova, você não vai gabaritar, mas você tem como objetivo chegar perto de gabaritar. Você não pensa em como ter o maior número possível de acertos. Esse é um pensamento que te passa numa medicina de federal, mas é um pensamento que não te faz tanto gabaritar a prova. Para quem quer quase gabaritar a prova, o seu pensamento tem que ser assim: eu começo com a nota máxima, então eu já começo com todos os acertos da prova, eu já começo com 1000 em redação. O que eu estou fazendo que me tira cada um dos pontos? E cada um dos pontos precisa ser solucionado até a prova. E fazer isso envolve um autoconhecimento e fazer uma crítica muito específica de cada coisa que você não está fazendo direito. Então você não conseguiu acabar a prova a tempo, então você precisa melhorar sua estratégia de prova. Você errou questões de análise combinatória, então você precisa ficar bom em análise combinatória. E você não tirou 1000 em redação. E qual competência da redação está tirando ponto para você não tirar 1000? E por que eu estou te falando tudo isso? Porque a segunda dica é: você precisa se tornar um mestre da metacognição. E o que isso quer dizer? Você precisa saber quais são as características exatas de cada prova, quais são os assuntos que mais caem em cada prova, quais são os métodos de estudo que você vai usar para aumentar a sua taxa de retenção, que funcionam melhor para você, quais as fontes que você vai usar para aprender os assuntos que melhor funcionam para você, e por último vem essa questão do autoconhecimento, que é
quais são os erros específicos que você precisa melhorar para a prova, quais são suas fraquezas, quais tópicos você sabe mais ou menos ou não sabe. E isso vai ser importante para você focar nas coisas que você realmente precisa focar, melhorar seus erros e também para você ter uma noção de evolução. As notas do Enem, de um ano para outro, não dizem se você melhorou ou não. É comum até a nota diminuir, mas você ter evoluído no ano. Então você precisa ter um mecanismo diferente para checar se você está evoluindo ou não, e o caminho para fazer isso é a metacognição. E aí vem a pergunta, como é que eu faço para ficar bom na metacognição? E aí para mim o primeiro passo é você conhecer a prova em detalhes. Então é você saber os temas e assuntos que caem na prova, depois você conseguir separar quais caem mais e quais caem menos. Isso tudo você pode ver no meu vídeo Desmontei o Enem, eu vou deixar aqui. Mas você precisa mais do que estudar para a prova, que isso sim seria o estudo de cursinho e plataforma, você precisa estudar a prova, você precisa saber tudo sobre o Enem. E aí alguma vez até alguém brincou, então você precisa fazer faculdade de Enem para passar no Enem. Cara, claro que isso é um absurdo, mas a mentalidade é meio isso. Quanto mais detalhes você conhecer da prova, quanto mais você olhar num tópico e falar assim, esse tópico cai só na FUVEST, não cai no Enem, mais você está preparado para estudar especificamente o que você precisa saber para aquela prova. E com o tempo você vai criando na sua cabeça as caixinhas, que são os tópicos de cada prova, e vai avaliando essas caixinhas. Eu estou sabendo bem essa caixinha, ela está preenchida, ou não sei nada, essa caixinha está vazia, ou ela está pela metade, eu preciso fazer mais questões, e aí com o tempo você vai desenvolvendo a autoavaliação. Então essa foi a segunda dica, que é a mestre da metacognição, envolve muita coisa, mas o dia que você bater o olho em algum tema e saber assim, esse tema cai muito ou pouco no Enem, eu sei bem ou não sei esse tema, e aí você faz um plano para resolver o que falta para esse tema. Quando você chegar nesse nível, você já está ótimo na metacognição. Para chegar nisso, você precisa ser um estudante da prova do Enem. E aí vamos para a última dica, que é a mais complexa. Hoje eu vou tentar explicar de um jeito um pouco diferente, que é duas dicas em uma, na verdade. É que para cada assunto do Enem, você não apenas tem que saber esse assunto, mas você tem que enxergar ele de forma holística, ou seja, como ele se relaciona com todos os outros assuntos da prova e de forma multidimensional. E aí é o seguinte, você tem vários jeitos de cobrar um mesmo assunto e de olhar para o mesmo assunto, vários ângulos diferentes. Quanto mais ângulos você conhecer, menos a prova vai te pegar desprevenido. E aí é difícil explicar o que é a visão holística e o que é a multidimensionalidade, mas é fácil explicar o porquê é importante. Então você vai lá, tem vários blocos no Enem que caem na prova, e isso aí vai ficar muito claro na sua metacognição. E para esses blocos, as pessoas costumam fazer questões similares de cada um dos blocos. A prova do Enem é muito repetitiva. Várias questões são clássicas, ou seja, questões que se repetem de um ano para outro, que mudam um pouco os valores ou mudam o contexto, mas para solucionar a questão é meio que exatamente do mesmo jeito, e você precisa dominar essas questões clássicas. Mas se uma pessoa quer fazer uma questão mais difícil sobre determinado assunto para o Enem, porque não dá para todas as questões serem fáceis, não dá para todas as questões se repetirem, ele tem algumas estratégias para fazer isso. Uma dessas estratégias é pegar um assunto e cobrar por um ângulo totalmente diferente, daí a necessidade da multidimensionalidade, e a outra estratégia é pegar um assunto e juntar com outros assuntos que ele tem algum elo, e a gente vai falar que é uma questão multidisciplinar, para também deixar a questão mais difícil. E para resolver esse tipo de questão, o ideal é você ter a visão holística, ou seja, a visão do todo um pouco mais envolvida. Então a terceira dica seria evoluir tanto na multidimensionalidade como na visão holística. Para fazer isso é um pouco mais complexo que as outras, que tem uma dica mais prática. E eu também não recomendo que você comece a atuar muito em cima disso se você ainda não sabe fazer o básico bem feito. Porque querendo ou não, as questões clássicas, os assuntos que sempre caem e que sempre caem de forma parecida, vão te dar a maior parte da nota. Essas são técnicas para as questões mais difíceis, e são coisas que você precisa saber para tentar gabaritar, que vão te dar pontos extras. E também não tem algo que eu possa te falar muito específico que faça com que você melhore nas duas coisas simultaneamente. Mas de modo geral, uma coisa importante é curiosidade. Quando você estiver vendo um tema, sempre que você checar uma menção a um outro assunto completamente diferente,
pega o outro assunto e tenta estudar uma parte dele com o assunto que você está vendo. Isso já cria um elo muito maior entre as duas matérias e você cria essa visão holística de conseguir enxergar as coisas de blocos diferentes como sendo uma coisa só. E uma outra coisa que me ajudou muito durante o meu aprendizado é tentar ver o mesmo assunto de formas completamente diferentes. Então, às vezes funciona ler um livro sobre aquele assunto, ver um mangá sobre aquele assunto, ver um documentário sobre aquele assunto, ver um canal de curiosidades físicas, ver um canal de curiosidades biológicas, algo que não é tão acadêmico, mas que está falando daquele tópico específico que cai no Enem, para você ter um olhar diferente sobre aquele mesmo tópico. E aí eu tenho vários vídeos que tentam fazer esse trabalho aqui no canal. Eu vou deixar aqui no final um vídeo que fala sobre essa multidimensionalidade mais especificamente, para você conseguir evoluir nisso. Então por hoje é isso, espero ter ajudado. Obrigado!